E aí a gente chega no último tópico da aula de hoje, que é a passagem por referência ou cópia. O que eu resumiria esse tópico? O Java só usa passagem de parâmetro por cópia, ou alguns chamam também de por valor. Tá? Então não tem passagem de parâmetro por referência no Java. Isso responde várias perguntas. Só que também pode ficar confuso, por isso eu coloquei aqui, ó, embora às vezes não pareça. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Aqui, eu criei na minha main uma variável a e atribuí o valor 3. Chamei por um método chamado método e passei essa minha variável a. Ok, passei a, que aqui no método ele veio com o valor para b, incrementei em 1 o valor de b e agora quero mostrar aqui, voltei para o método main e quero mostrar o valor de a. Quanto que ele vai imprimir na tela? Ele vai imprimir 3 ou 4? Ele vai imprimir 3. Por quê? Escopo de variável que a gente já viu, né? Escopo de variável e tipo de passagem também de parâmetro. Eu passei aqui o valor 3, esse valor é copiado para essa variável b. E aqui dentro, essa variável b, que é manipulada, é essa daqui, que não tem relação com essa daqui mais. A única relação é que quando esse método começou a ser executado, ele copiou o valor dessa variável. Por isso que é por cópia que a gente chama. E aqui, a hora que terminou a execução desse método, essa variável b não existe mais, essa variável b que estava com o valor 4, inclusive, passa a não existir mais, e agora o que a gente tem aqui é a saída b. Então, por isso é a passagem por cópia. Se essa passagem fosse por referência, aqui eu teria como resposta o valor 4. Por quê? Porque embora eu esteja utilizando uma variável de nome diferente, como eu estou passando ela por referência, a gente está lidando com a mesma variável, o que não acontece no Java. Tá, mas aí você pode falar bem assim, tá, bonitão, mas como que você explica isso daqui, ó? Pode ver que é um exemplo bem parecido, ó. O que que muda? Muda que agora, em vez de ter uma variável do tipo inteira, eu tenho uma variável do tipo pessoa, criei um objeto e atribuí essa variável, passei essa variável para método e agora quero imprimir qual que é a idade do objeto referenciado por essa variável. Tá, só que o que acontece? Aqui a gente aprendeu que, nesse momento, supondo que a classe pessoa tem uma variável de instância idade inteira que não tem nada atribuído a ela. Tá? Então, ou seja, ela vai receber o valor 0 quando os objetos da classe pessoa forem criados. Então, o atributo idade desse objeto referenciado por A, nessa linha aqui, ele está valendo 0. Passei ele, esse objeto, a referência dele para cá, né? Aqui ele está sendo chamado B. Estou aumentando em 1 a idade desse objeto. Beleza, retornei para cá e vou imprimir. Qual que vai ser a saída? Se a gente for seguir a mesma lógica disso daqui, ó, variável começou com 3, passei ela para um método, ela continua valendo 3, independentemente do que acontecer aqui dentro. Se a gente fosse usar a mesma ideia, como aqui idade estava valendo 0, teoricamente aqui teria que aparecer 0 também. Mas não, você vai ver que ela vai aparecer 1. Por quê? Isso não é uma passagem por referência? Não, é uma passagem por cópia. Mas aonde está a cópia aqui? A cópia é... A gente aprendeu que quando a gente tem uma atribuição igual a essa, o que acontece internamente é, esse objeto aqui ele vai ser criado, né, vai ser colocado lá na heap. Essa minha variável vai receber o quê? Um identificador para esse objeto. Não quer dizer que essa variável tem esse objeto, ela sabe como chegar àquele objeto. Na hora em que eu chamo esse método aqui, esse valor é copiado para cá. Então, tanto A quanto B, nesse momento, apontam para o mesmo objeto, mas eles não correspondem à mesma coisa, eles não correspondem à mesma variável. Ok, eu vou lá agora, por meio dessa variável B, acessar o objeto referenciado por B e vou lá no campo idade dele e vou aumentar o valor em 1. Certo, terminei a execução. Essa minha variável b não existe mais, porém o meu objeto continua existindo na heap e a minha variável a continua apontando para esse mesmo objeto. Então aqui eu estou lendo o mesmo objeto que estava sendo apontado aqui por b. Tá? Então não significa que essa variável aqui é a mesma. Então, se ela fosse uma variável, uma passagem de parâmetro por referência, nesse caso aqui, ó, o que muda do anterior para cá é que a gente acrescentou isso daqui. Ó. Então, depois de incrementar a idade em 1, o que eu fiz? Eu falei que a minha variável b recebe um novo objeto. Se eu estou recebendo um novo objeto aqui e eu não fiz nada dentro da classe pessoa com a variável idade, esse objeto tem idade igual a 0.
Se a minha variável a tivesse sido passada por referência, era nela que eu estaria mexendo aqui. Consequentemente, a saída aqui deveria ser zero. Por quê? Porque agora é esse objeto que deveria estar dentro da variável a. Mas não, a gente tem a variável a e a variável b distintas. A hora que esse método terminar de executar, essa variável b aqui não vai existir mais e nenhuma variável vai estar apontando mais para esse objeto que foi criado. Tá? Então, embora às vezes pareça, o Java não faz passagem de parâmetro por referência. Da mesma forma, na passagem de parâmetros, a gente tem também a cópia de valores entre variáveis. Isso aqui é mais óbvio, eu acho. Então, eu tenho aqui, ó, minha variável a recebeu 5, minha variável b recebeu a. Então, aqui o que eu tenho é uma cópia, tá? B está com o valor 5. Se eu alterar o valor de b aqui para 7 e depois imprimir a e b, a minha variável a e b elas são distintas. Isso daqui vai estar com o valor 5 e isso daqui vai estar com o valor 7, mesmo eu tendo feito essa atribuição. Essa atribuição aqui não faz com que as duas variáveis se colem e passem a ser só uma. A mesma coisa vale aqui para... Ah, tá. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação que também pode gerar uma certa confusão e parecer que a gente está lidando com variáveis que são uma só, mas não, é pelo mesmo motivo. Ó. Eu criei um objeto, atribuí ele a A, falei que B também vai apontar para esse objeto. Não quer dizer que B e A são a mesma coisa. Alterei a idade de B e aí mostrei a idade do objeto referenciado por A e por B. As duas saídas vão ser 20, por quê? Porque as duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto. Mas não significa que essas duas variáveis são a mesma coisa. Acho que até tem um exemplo aqui. Aqui, ó. Esse é um exemplo em que dá para a gente ver que elas são coisas distintas. Criei um objeto de pessoa, atribuí a P1, falei que o nome do objeto referenciado por P1 é Ana, criei uma variável P2 e falei que ela aponta para P1. Na linha de baixo, eu atribuí um novo objeto a P2 e falei agora que o nome dele é Carla. Na hora em que eu for imprimir isso daqui, eu estou lidando com variáveis distintas. Uma que aponta para esse objeto que está com o nome Ana e a outra que aponta para esse novo objeto que está com o nome Carla. Se fosse a mesma coisa aqui, a gente teria a impressão de Carla e Carla, né? Se eu estivesse fundindo essas duas variáveis em uma só. Aí, falando sobre essa questão de referência, não é nem passagem, né? Mas falando de objetos, a gente tem que tomar cuidado com a string. Por quê? Porque, embora algumas vezes ela pareça com primitivo, ela não é um primitivo. Ela é uma variável de referência. Então, tem algumas coisas aqui que a gente tem de lembrar. Elas são objetos, elas não são primitivos. Variáveis string, embora pareçam, não são variáveis primitivas, são variáveis de referência. E elas sendo variáveis de referência, qual vai ser o valor default para a variável, por exemplo, de instância, que é do tipo string? Segundo aquilo que a gente viu, vai ser nulo. E realmente vai ser nulo, como a gente viu num dos exemplos que a gente codificou. E um outro detalhe também que a gente tem de ver é que os objetos da classe string, não porque o Java faça nesse aspecto um tratamento diferenciado a eles, mas é porque devido à codificação que eles têm dentro da classe string, eles são imutáveis, ou seja, é diferente de uma string que eu posso atribuir o valor 5 e depois atribuir o valor 7, que aquele valor anterior passa a ser substituído. Na string, não. Eu criei um objeto string com o texto A, esse objeto vai ter o texto A por toda a sua existência. Aqui é um exemplo que a gente consegue visualizar isso. Ó. Criei uma variável x do tipo string, atribuí um objeto, tá? Um objeto que vai ter o texto Java lá dentro, um objeto da classe string que vai ter o texto Java lá dentro. Criei uma outra variável de referência y e falei que ela aponta para esse mesmo objeto. E aqui eu estou dizendo, ó, x recebe o valor que tinha em x mais 7. Ou seja, o resultado dessa concatenação aqui vai ser Java 7. O que o Java faz internamente? Ele pega o conteúdo dessa minha variável, desse objeto referenciado por x aqui, cria um novo objeto da classe string com o resultado dessa concatenação. Então, ele não vai pegar o objeto antigo e vai lá e alterar o conteúdo que existia nele. Não, ele vai criar um outro objeto. Então, aqui embaixo, na hora em que eu imprimir y, ele vai imprimir Java e não Java 7. Por quê? Porque y aponta para um objeto, que foi esse objeto inicialmente construído, e x aponta para outro objeto, que foi construído no momento dessa
concatenação. Tá? Então, isso pode gerar algumas dúvidas. E seguindo a mesma lógica, até mesmo com a invocação dos métodos da classe string, a gente tem o mesmo comportamento. Parece que ele está alterando o conteúdo do objeto, mas não. Ele está só retornando para você uma nova representação de parte desse texto, ou do texto todo em maiúsculo, enfim, de acordo com a definição do método. Aqui eu criei um objeto com o texto Java da classe string, atribuí esse objeto, a referência desse objeto à variável x, chamei pelo método toUpperCase, que transforma esse texto aqui em maiúsculo, e agora vou imprimir o valor da minha variável x. Ele vai continuar imprimindo Java só com o J maiúsculo. Por quê? Porque o que retornou esse método aqui é outro objeto, que não é esse objeto aqui. Então não houve uma alteração, esse objeto ele permaneceu imutável. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Até mais.